Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26 de novembro, nós vamos meditar de 1 Coríntios, no capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nessa manhã. Hoje nós vamos iniciar o livro de 1 Coríntios, isso mesmo. Este livro tem primeira e segunda, né? E nós temos um mapa bíblico, são 16 capítulos aqui em 1 Coríntios. E em 2 Coríntios nós vamos ter 13 capítulos. Os dois livros foram escritos por Paulo, né? E por volta de 50, 55 depois de Cristo. E você vai ver que aqui Paulo vai implantar a igreja de Coríntios possivelmente na sua segunda viagem missionária. E nós temos como pano de fundo, né, essa cidade chamada Coríntios. Essa cidade era localizada, né, como uma capital política da Grécia, era uma importante cidade. Ela tinha um centro comercial político muito forte e era uma cidade conhecida não só, né, por ser uma capital política da Grécia, onde a vida comercial, a vida política, a vida intelectual estava ali, mas também era um lugar onde havia muita luxúria. Coríntios era conhecido como uma cidade de grande luxúria. Então, você imagine aí que com essa luxúria, né, vinha também a depravação sexual. Então, a antiga Coríntio, nós vamos ver que ela tinha a deusa Afrodite, que era uma deusa do amor, né? Então, nós vamos ver alguns problemas na igreja de Coríntios relacionada, né, a essa cultura aqui. E nós vamos ver que ela vai ser escrita, a carta, com o intuito de resolver alguns problemas éticos, doutrinários e até práticos que acontecia nessa igreja recém-fundada. Então, sem maiores delongas, vamos começar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, e eu já vou pedindo para você deixar aquele like, dar aquela curtida no vídeo, né? Compartilhar com outras pessoas. Estamos iniciando um novo livro e convidá-lo para se inscrever neste canal. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu quero muito, até o final deste ano, ter aumentado o número de pessoas inscritas. Por quê? Logo mais no próximo ano, nós retornaremos a iniciar a leitura bíblica, né? Então, hoje, se você está por aqui, talvez não esteja desde o início, né? Já pegou a leitura anual já ali pelos meados do ano. Então, eu já quero te incentivar a se preparar para que o ano que vem, você que não conseguiu ler a Bíblia todo ano, você firme esse propósito, que eu vou ler a Bíblia inteira no ano, né? Nós estamos no canal priorizando a palavra de Deus, ela tem esse objetivo. Então, quanto maior número de inscritos nós tivermos, curtida, compartilhamento de vídeo, o YouTube entende que este é um conteúdo importante e ele passa a impulsionar e disponibilizar esse conteúdo para pessoas, né, espalhadas pelo mundo, pessoas, né, que não estão diretamente ligadas a nós aqui. Então, outras pessoas vão ter oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. Então, por isso que eu tenho muito frisado aqui em todo o vídeo, né, para você me ajudar nesse objetivo de compartilhar e convidar outras pessoas para se inscrever aqui no canal. E aí, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes,
Paulo dispunha sempre de alguns irmãos que estavam junto com ele e que ajudavam ele aqui, né, nesse momento de escrita. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos e em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus, Senhor. Em Cristo, deles e nosso, graça a vós outros pais, da parte de Deus, vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Jesus Cristo, porque me foi tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, nem antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para vós que sois salvos é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do homem? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie,
se glorie no Senhor. Capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciava-os o testemunho. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, que este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Nas minhas palavras, na minha pregação, não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa vida. Segundo esta, que nenhuma dos poderosos desse século conheceu, portanto, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam o crucificado, o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque Deus de todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por ele nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las porque ele não discerne as coisas espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor e quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, dissensões demonstram, sabe o quê? A falta de espiritualidade. Falta de maturidade espiritual. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Dura esta palavra, não é? Pois bem, leite vos deis de beber, não vos deis alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta coisa alguma é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores da lavroura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que Deus me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto,
que é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém vos engane a si mesmo, ou alguém dentre vós, por ter sido sábio neste século, faz-se estulto por se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, sejam coisas presentes, sejam futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4, os pregadores responsáveis a Deus. E ele vai trazer aqui uma reprovação severa. Olha, estas coisas, irmãos, aplicai figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o vosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém soberbeça em favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? O que tens tu, não tenhas recebido. E se recebeste, por que te vangloria? Como se não tivestes recebido. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco, porque a mim me parece que Deus não pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nós afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos quando somos injuriados, bendizemos quando somos perseguidos, suportamos quando somos caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Olha o que eles têm sofrido por amor ao Evangelho, não é? E aí, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará o caminho de Cristo, como por toda parte ensina em toda a igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco.
Mas em breve irei visitar-vos. Se o Senhor quiser, então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O recado está dado, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.